Bodhisattvas da Terra, aquele que ensina a verdadeira lei, o verdadeiro caminho. Bodhisattva da Terra, aquele que ajuda os seres a encontrarem a percepção perfeita, o caminho correto, a verdadeira prática, o verdadeiro ensino. Você é um iluminado. Você tem o potencial da iluminação dentro de você. A gratidão vibra dentro de você. A gratidão vibra dentro de mim. Somos seres de luz. O perdão é a virtude dos seres da nona consciência. O amor irradia para toda a humanidade e quebra as trevas na nona consciência. Você pode entrar na consciência suprema. Você entra na nona consciência através do grande veículo. Os débitos de gratidão a todos os seres ilumina a vida na Terra. Adquira as virtudes supremas dos que emanam a luz da sabedoria. Medi neste momento, concentra-se o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você é o artista da sua própria vida. Recrie uma nova história. Crie a causa e o efeito da sabedoria suprema. Eu sou luz, eu sou sabedoria. Você é luz, você é sabedoria. Deus habita dentro de você. Os Bodhisattvas da Terra transformam o veneno em remédio. Esta é a grande sabedoria da iluminação da nona consciência. Você é um Bodhisattva. Não existe rivalidade entre os Bodhisattvas, apenas cooperação. Vibre nos estados elevados de vida. Crie uma nova realidade da paz mundial e da propagação irrestrita da lei. Ou do planejamento de linhagem que foi feito. Eu nem sei o que eu vou falar sobre isso, queridos amigos. Eu não sei nem como classificar o segundo organograma. Mas vamos ao primeiro organograma e depois a gente vai ao segundo organograma, que é a explicação da concessão do Goronzon da Soka Gakkai. Vamos assistir. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu vou começar a explicação do organograma concessão do Goronzon da linhagem originária, né? O que é a linhagem originária? É a linhagem que tem ligação direta com o Nichiren Daishonin, tá? Assim como que foi que Nichiren Daishonin
antes de morrer, né? Porque todos nós vamos partir desse mundo um dia. Como que Nichiren Daishonin deixou estabelecido que deveria ser a inscrição do Gohonzon, tá? Então, eu vou explicar, eu fiz um organograma para vocês, para ficar melhor a mentalização de como que foi isso. Eu fiz um mapa mental, né? Tá aqui o mapa mental. E vocês vão, então, aqui eu vou explicar esse mapa mental. Então, Nichiren Daishonin inscreve o Daigon Honzon, né? Já vamos pular toda a história dele, porque a história dele vai estar em outra plataforma, em outro vídeo. Então, quando ele inscreveu o Daigon Honzon, que foi depois daquela perseguição de Atsuhara, né? Que ele quase morreu, inclusive que foi ali que ele abriu o verdadeiro, revelou o verdadeiro e deixou o transitório da sua verdadeira identidade de Buda iluminado, de iluminação, né? Que veio para revelar a grande lei que permeia todo o universo para a salvação de todos os seres. Vocês sabem da história? Então, quando ele escreveu o Daigon Honzon, ele disse, eu escrevo a minha vida em Sumi. Então, ele estava deixando um objeto de devoção para toda a humanidade, que se chama Daigon Honzon. E ele escreveu o título máximo da lei de causa e efeito que permeia todo o universo, que ele revelou, Nam-myoho Renge-kyo no centro, né? Não era um objeto, era um objeto grande de madeira. E ele fez, então, o Daigon Honzon, eu escrevo a minha vida em Sumi, e ele deixou esse objeto de devoção para toda a humanidade, para o seu discípulo mais próximo. Quem era o seu discípulo mais próximo? O seu discípulo mais próximo era aqui, ó. O Buda Nichiren Daishonin escreve o Daigon Honzon e transfere a herança vital da lei. Então, ele transferiu a herança vital da lei para o sumo sacerdote Byakuren Achari Nikko Shonin. Então, Byakuren Achari Nikko Shonin está aqui na linhagem direta, tá vendo? Dá para vocês verificarem, olha. Nichiren Daishonin, estou mexendo aqui o Buda original, atingiu a iluminação, né? Transfere para Byakuren Achari Nikko, tá vendo? Transferiu para Byakuren Achari Nikko, né? Byakuren Achari Nikko acompanhou Nichiren Daishonin até o seu falecimento. E quando Nichiren Daishonin faleceu, Byakuren Achari Nikko pega, né, o Daigon Honzon, que foi deixado por Nichiren em 2 documentos de transmissão. Byakuren Achari Nikko. E tá vendo? Pega o Daigon Honzon, pega as cartas, né, os goshos, as escrituras. Byakuren Achari Nikko, né, e acompanhou Nichiren Daishonin até o seu falecimento. Byakuren Achari Nikko deixa o Monte Minobu e se estabelece no Taisekiji, que é um local bem grande, é um terreno enorme, e ali ele estabeleceu que ali ele consagraria o Daigon Honzon. Tá aqui o Daigon Honzon. Ele é consagrado no templo Taisekiji por Byakuren Achari Nikko, né? Byakuren Achari Nikko era um discípulo muito dedicado a Nichiren Daishonin. E ele recebeu, meus queridos amigos, 2 documentos de transmissão. E esses documentos de transmissão, né, foram como se fosse um testamento deixado por Nichiren Daishonin para Byakuren Achari Nikko. Então, ele levou muito a sério Byakuren Achari Nikko, porque ele sabia que era um ensinamento que deveria ser propagado pelos próximos 10.000 anos ou mais, para a iluminação de todos os seres. E então, Byakuren Achari Nikko, obedecendo o testamento de Nichiren Daishonin, consagrou o Daigon Honzon, objeto de devoção para observação da mente mandala máximo, deixado por Nichiren no templo Taisekiji. Então, o Daigon Honzon, desde essa época, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, ficou sob a tutela, né, do Byakuren Achari Nikko, que transferiu para o segundo sumo prelado,
Então, o segundo sumo prelado, que também estava no templo principal, no Taisekiji, que foi uma doação feita pelo Nanjo Tokimitsu, foi uma doação, o terreno ele foi doado. Então, como está aqui no Sutra de Lótus, né? O Sutra de Lótus também deixado por Nichiren Daishonin, como deveria ser feito, a segunda oração, aliás, a terceira oração, ela tem aqui, Reverendíssimo Soberano da Lei, Nidaki Oasharini Timoku Shonin. O Nidaki Oasharini Timoku Shonin foi o segundo sumo sacerdote que Niko Shonin transferiu o testamento de Nichiren Daishonin antes do seu falecimento, tá? Então, ele consagrou o Daigo Honzon. O Daigo Honzon foi criado uma peregrinação, né, ao Daigo Honzon, e essa peregrinação, ela representa como se você estivesse visitando o próprio Buda original, Nichiren Daishonin. Porque quando Nichiren Daishonin ficou exilado, ele teve 2 exílios, o exílio de Izu e o exílio de Sado, ele recebia muitas doações, né, dos seus discípulos que mandavam alimentos, e alguns até chegavam a visitá-lo. Então, a peregrinação ao Daigo Honzon, ela representa um encontro com Nichiren Daishonin, realmente, né? Então, o Daigo Honzon, ele está sob a tutela da Nichiren Shoshu, porque foi uma transferência feita a Byakuren Ashariniko, olha, na transmissão aqui direta, né? Byakuren Ashariniko recebe de Nichiren Daishonin 2 documentos de transmissão e ele funda o templo Taisekiji, que foi uma doação consagrando o Daigo Honzon. Então, o Daigo Honzon hoje, ele está consagrado no templo Rondô. No templo Rondô, que foi construído pelos reverendíssimos soberanos da lei e representa uma das 3 grandes leis secretas, que é o estabelecimento do Alto Santuário de Romon, assim como deixou em documentos escritos em seu testamento Nichiren Daishonin. Então, quando foi consagrado o Gohonzon por Byakuren Ashariniko, e depois que Byakuren Ashariniko, ele transferiu para Nidaki Oasharini Timoku Shonin, né? O mestre do trono da lei na época de Konsei-rufu de Chien Budai, ou seja, muitos anos atrás. Então, quando ele consagrou o Daigo Honzon, ele fez exatamente como Nichiren Daishonin na linhagem aqui, ó, vocês estão vendo? Na linhagem direta aqui, ó. Ó, Nichiren Daishonin transfere a herança vital da lei para Byakuren Ashariniko Shonin, que depois do falecimento de Nichiren, consagra o Daigo Honzon no templo, na residência na área Taisekiji, nos templos que ele tinha antigamente lá, há 800 anos atrás. Através do Daigo Honzon, ele faz exatamente como Nichiren Daishonin ensinou para ele, não somente o Sutra de Lótus, que é a recitação de 2 capítulos, como também a inscrição do Gohonzon para ser concedido aos seus discípulos. Então, Byakuren Ashariniko Shonin, ele fazia exatamente como deixou Nichiren Daishonin e ensinou a Nidaki Oasharini Timoku Shonin. Então, a transcrição do Daigo Honzon, ela é direta, feita pelo reverendíssimo soberano da lei, o sumo prelado. O sumo prelado, ele transcreve o Gohonzon para ser concedido nas casas das pessoas, nas casas dos discípulos na época, né? Diretamente através do Daigo Honzon, que está no templo principal Taisekiji. Então, essa transcrição é feita direto ao Daigo Honzon, era feita por Nichiren Daishonin, assim deu seguimento à veia vital da lei Byakuren Ashariniko, transcreve o Daigo Honzon, tá vendo aqui a transcrição do Daigo Honzon? É direto, ó. O Daigo Honzon está consagrado no templo Rondô, tem lá o reverendo, os sumo prelados, né, que tomam conta desse local, claro. Eles transcrevem o Daigo Honzon, igualzinho o Daigo Honzon, ele transcreve no Gohonzon. Esse Gohonzon,
ele é dotado, segundo o Nichiren Daishonin, ele recebe a entidade da lei e a entidade da vida iluminada do Buda Nichiren Daishonin. São aspectos espirituais que são incorporados no Gohonzon, na cerimônia de abertura dos olhos, que Nichiren Daishonin fazia antes dele falecer. Então, essa é uma tradição direta e idêntica, como vocês podem ver aqui, ó, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, que transferiu a Byakuren a Shariniko e assim sucessivamente, né? Então, eles nunca cortaram as cerimônias, a inscrição do Gohonzon que vai para sua residência, ele passa pela inscrição que somente o sumo prelado faz em frente ao Dai Gohonzon, no templo principal. Ele passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que é uma cerimônia especial feita pelos sumos prelados para que o Gohonzon seja dotado da entidade da lei do Buda. São aspectos espirituais revelados por Nichiren Daishonin. Então, a inscrição do Gohonzon é feita pelo sumo prelado no templo principal. E atualmente o sumo prelado é o 68º sacerdote Nichinyo Shonin, tá? No ano de 2020, né? Que é o ano que nós estamos. Então, meus queridos amigos, você está aqui escrito a linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin. Vocês estão vendo? A linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin, ela passa por vários anos, vários séculos, mais de 100 anos. Não tem como, não teria como essa linhagem não ser mantida se não fosse através dos reverendíssimos soberanos da lei, o terceiro tesouro, que é o tesouro do sacerdote, que segue exatamente como foi deixado por Nichiren Daishonin em relação aos ensinos. A prática principal, que é a recitação do grande veículo que conduzirá todas as pessoas a atingirem a iluminação, o Nam-myoho Renge-kyo, juntamente com a prática secundária, complementar, aliás, né, que é a recitação dos capítulos Roben e Juriô do Sutra de Lótus, assim como era feito por Nichiren Daishonin. E então, juntando, né, essa prática, nós temos o Gohonzon. O Gohonzon, ele não pode ser feito de qualquer forma por qualquer pessoa. Você, por exemplo, não pode aí pegar um Gohonzon que você encontrou da Nichiren Shoshu e transcrever ele com a sua própria mão, ou mandar para a gráfica e distribuir para as pessoas. Esse Gohonzon, ele não é dotado dos aspectos espirituais que Nichiren Daishonin ensinou para Byakuren a Shariniko, que fosse feito perante a propagação dos seus ensinos. Então, Nichiren Daishonin transfere a veia vital da lei ao sumo sacerdote Byakuren a Shariniko. Byakuren a Shariniko pega os seus tesouros, os sutras, os goshos, as cartas, os documentos, o Dai Gohonzon, inscrito por Nichiren Daishonin, consagra no templo principal, Taisekiji. Então, ele ensina, né, para o segundo sumo prelado como que deve ser a transcrição e inscrição do Gohonzon, diretamente ligado ao Dai Gohonzon, como está aqui. Passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagem, que recebe os aspectos espirituais da entidade da lei e entidade do Buda, tá, concedidos por Nichiren Daishonin, explicados por ele. Tá bom? Então aqui está um gráfico, vocês podem ler com mais calma, e vocês vão ter uma visualização melhor da linhagem direta que é a Nichiren Shoshu, através dos reverendíssimos soberanos da lei, né? Localizado no Japão, no templo Taisekiji, há 800 anos, linhagem direta de Nichiren Daishonin e transmissão dos seus ensinos. Então, amigos, vocês entenderam que a Nichiren Shoshu é uma organização que existe há praticamente 800 anos e ela é linhagem direta de Nichiren Daishonin, tanto na preservação dos ensinos deixados por Nichiren Daishonin, escritos de próprio punho, a Byakuren a Shariniko,
quanto na propagação de seus ensinos perante os séculos, que vamos fazer 800 anos, né? E esse gráfico aqui, ele demonstra essa preservação, essa manutenção e essa linhagem direta de Nichiren Daishonin na inscrição do Gohonzon. Não é qualquer pessoa que pode inscrever o Gohonzon e mandar para a gráfica. O Gohonzon, ele possui aspectos espirituais de incorporação da entidade da lei do Buda na cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que somente é feita pelo reverendíssimo soberano da lei no templo principal Daisekiji, e há uma inscrição do Gohonzon com ligação direta ao Dai Gohonzon, deixado por Nichiren Daishonin. Não é uma inscrição de nenhum Gohonzon de sumo prelado, que foi feito pelo sumo prelado. É uma inscrição direta do Dai Gohonzon, tá aqui. O Dai Gohonzon, ele foi escrito por Nichiren Daishonin. Aqui. Nichiren Daishonin escreveu o Dai Gohonzon, tá vendo aqui, queridos? Quem fez o Dai Gohonzon? Nichiren Daishonin, ó. Tá vendo? Nichiren Daishonin fez o Dai Gohonzon. Quem preservou os ensinos perante a eternidade? Quem preservou os ensinos depois do falecimento de Nichiren Daishonin? Byakuren Yashari Nico Shonin. Aqui, ó, ligação direta com Nichiren. Byakuren Yashari Nico Shonin transferiu os seus ensinos para o segundo sumo prelado. Quem foi o segundo sumo prelado? Está aqui no Sutra de Lótus, na terceira oração, tá? Porque nós não podemos, né, seguir um ensino sem pé e nem cabeça. Então, na terceira oração, está aqui. É o reverendíssimo soberano da lei, Nidaki Oashari Nichimoku Shonin. Depois eu vou colocar para vocês, tá? A terceira oração. Então, Byakuren Yashari Nico transmitiu para Nidaki Oashari Nichimoku Shonin. Nidaki Oashari Nichimoku Shonin também era um sumo sacerdote que ficava no templo principal, transferiu para Nichijō Shonin. Nichijō Shonin, depois de quase, né, quando ele estava prestes a ir deste mundo, ele transferiu para Nichijō Shonin. E assim sucessivamente. Então, todos os sumos prelados, eles são os responsáveis por conceder e inscrever Gohonzon, assim como foi deixado por Nichiren Daishonin. Tanto a cerimônia de abertura dos olhos, que era feita por Nichiren Daishonin, quanto a inscrição direta ligada ao Dai Gohonzon, objeto máximo de devoção para observação da mente, que possui a vida iluminada e incorporada do Buda. Eu escrevo a minha vida em Sumi, disse Nichiren. Tá bom, queridos amigos? Está consagrado no templo Hondo Daisekiji, que em breve todos nós faremos a peregrinação. Tozan. Então, queridos, o que vocês acharam do organograma? Escreve aqui para mim nos comentários se vocês conseguiram entender sobre a importância da sucessão na inscrição do Gohonzon, a importância da Nichiren Shoshu na preservação dos ensinos, né? Se você conseguiu entender sobre como que é feita a inscrição do Gohonzon na linhagem direta, porque o Gohonzon não é um papel que você imprime uma coisa, né? Não é isso. E essa formalidade, essa forma, ela é muito, muito importante para a sua prática. Importantíssima, porque esse objeto de devoção ele vai entrar na sua casa. Ele vai ser a fusão pessoa e lei. Você vai fazer a fusão pessoa e lei através do pergaminho, do Gohonzon, deixado por Nichiren Daishonin. Então, eu vou passar agora o gráfico do Gohonzon da Soka Gakkai, o que aconteceu, né, devido à cisão, devido ao desentendimento institucional da instituição, por vários motivos, que foram feitas várias advertências para a instituição, através do reverendíssimo soberano da lei, de que não podia modificar
porque esse gráfico que eu vou mostrar agora para vocês, ele não foi feito dessa forma por uma, vamos dizer assim, por causa da excomunhão. Não. A excomunhão ela já aconteceu porque já haviam sido inscritos gormozons fora da forma como Nichiren Daishonin deixou. E isso foi notificado pelo reverendíssimo soberano da lei para a instituição que era ligada a Nichiren Shoshu. Então, quando aconteceu a excomunhão, nessa revista aqui que eu já falei, da Soka Gakkai, ela escreveu o seguinte sobre o Daigo Honzon. Com a decisão da SGI de conceder o Gormozon através de seus próprios meios, há alguma mudança em nossa atitude no tocante à base da nossa fé ao Daigo Honzon, conforme fomos ensinados? Como eu mostrei no primeiro gráfico para vocês, toda a inscrição do Gormozon é baseada e ligada num fundamento básico, primordial, e é a primeira grande lei secreta concedida por Nichiren Daishonin, que é o Daigo Honzon, que está consagrado no templo Rondô, no complexo do Taisakiji. Então, no ano de 1993, a instituição Soka Gakkai falou assim: não há. É uma tradição inalterável da Soka Gakkai, sob a liderança do primeiro presidente Makiguchi, do segundo presidente Toda e do terceiro presidente Ikeda, nosso querido amado mestre da vida da Soka Gakkai do Toda Isaki Ikeda, que o Daigo Honzon é a base da fé da Soka Gakkai. Essa tradição, igualmente, não mudará no futuro. Isso foi declarado logo que eles criaram uma nova forma de conceder o Gormozon, que eu vou passar agora para vocês. Então, no item B, eles falam assim: esse ponto é provado pelo fato de o Gormozon que a Soka Gakkai irá conceder aos seus membros é o Gormozon transcrito por Nichiren Shonin do Daigo Honzon. E C, na realidade, é devido a Soka Gakkai que a fé baseada no Daigo Honzon existe. Isso porque o Daigo Honzon foi inscrito por Nichiren Daishonin para toda a humanidade. E a ação e a prova real da Soka Gakkai em compartilhar a lei mística com todas as pessoas, promovendo o Conselho em escala global, está de acordo com o intento de Nichiren Daishonin em estabelecer o Daigo Honzon. Então isso não é só Nichiren Shoshu que fala, né, que o último advento de Nichiren Daishonin, a missão máxima era estabelecer o Daigo Honzon. A própria Soka Gakkai confirma nessa revista e várias outras, no ano de 1993. Mas eu recebi uma mensagem que eu gostaria assim, de compartilhar a todos os seres que vão praticar o budismo de Nichiren Daishonin, que ela mandou uma nota falando o seguinte, tá? Queria até agradecer a minha amiga querida, maravilhosa, Bodhisattva da Terra, que me mandou essa mensagem aqui. Prestem atenção. Isso aqui é uma nota da Gakkai na revista. Eu gostaria de reforçar que já existe, isso aqui foi em 2014, tá, queridos? A nota que eu li foi em 1993. Então veja como é importante a preservação dos ensinos da Nichiren Shoshu. Olha só, gostaria de reforçar que já existe uma interpretação mais moderna do Departamento de Estudo da SGI sobre esta data. Em novembro de 2014, a Soka Gakkai revisou o artigo referente à doutrina do seu estatuto
Vocês sabem o que é um estatuto? Então, o estatuto você pode mudar ao longo dos anos, viu? Você pode mudar com as sucessões também. Então, em novembro de 2014, a Soca Gakkai revisou o artigo referente à doutrina do seu estatuto, alterando o seu texto até então embasada na interpretação do clero da Nichiren Shoshu, que considera a inscrição do Daigō-Honzon como o propósito do advento de Nichiren Daishonin neste mundo. Eles revisaram a interpretação que eles mesmos deram na revista deles, de 1993, e que é a interpretação que a Nichiren Shoshu preserva há 800 anos. Então vamos lá ver. Por essa razão, o Daigō-Honzon passou a ser designado como o Go-Honzon do segundo ano de Koan. Eles já modificaram também o nome do Go-Honzon, Daigō-Honzon, tá, queridos? No estatuto deles. Então tá aqui, DRH, volume 3, página 156, rodapé. O conceito de que há um santuário especial em determinado lugar e de que o Go-Honzon consagrado é o Go-Honzon original e fundamental, sendo que o poder dos demais Go-Honzon só se manifesta quando conectado ao mesmo, tal como em uma ligação numa tomada elétrica, leva a uma visão equivocada do Go-Honzon. Essa é a interpretação moderna da Soka Gakkai para se opor a Nichiren Shoshu, né? E também para se opor à própria Soka Gakkai, porque aqui, como eu li para vocês, ó, tá escrito que eles nunca mudariam isso, tá aqui, ó. É uma tradição inalterável da Soka Gakkai. Isso aqui foi em 1993. E ele fala, então, que considerar o Go-Honzon da sua residência como tendo uma ligação com o Daigō-Honzon é uma visão equivocada do Go-Honzon, que só pode prejudicar o progresso do nosso movimento do Kosen-Rufu. O Kosen-Rufu significa paz mundial, né? Tanto no presente como no futuro. Brasil Seito, edição 2268, 21/3/2015, página 2, caderno especial. Dessa forma, continuar utilizando o termo Daigō-Honzon, que era inalterável em 1993, se torna um equívoco. Nossa, gente, eu tenho vontade até de chorar. Uma interpretação do clero da Nichiren Shoshu. E por não existir nenhum registro histórico sobre o mesmo, foi feita essa alteração no estatuto da SGI. Bem, que eu saiba, o registro histórico sobre o Daigō-Honzon foi contado pela própria SGI em todas as suas revistas, maravilhosas revistas, até o ano de 1993. Pelo que eu saiba também, foi contado pelo próprio Buda Nichiren Daishonin nos Roshos, que também estão nas revistas, e infelizmente isso aqui aconteceu agora. Todos os Go-Honzons escritos pessoalmente por Daishonin para toda a humanidade, como também suas transcrições em cópia, são todos igualmente o objeto de devoção do ensinamento essencial que incorpora a lei fundamental. Eu não concordo com isso, tá? Pessoalmente falando, não concordo com isso, porque não são todos iguais, tá legal, queridos amigos maravilhosos, bodhisattvas da Terra? Vamos nos unir em Taidoshin. Quem quiser ler a orientação do Dr. Daisaku sobre o Daigō-Honzon, é só ir lá no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos, aproveita e se inscreva lá, curte o meu canal, curte o meu vídeo, porque me dá um trabalho imenso explicar tudo isso, falar sobre isso, né? Porque nós temos que conduzir todos os seres a atingirem a iluminação, e nós vamos ter um objetivo esse ano, agora que entra, nesse finalzinho de ano, de fazer 1 milhão de chapurucos, tá? E eu vou contar, claro, com a ajuda de todos vocês, bodhisattvas
bodhisattvas da Terra que estavam na cerimônia do ar, do Buda Sakyamuni, o grande honrado, né? Que nós juramos proteger o Sutra de Lótus, nós juramos ajudar os seres que transitam nos estados inferiores de vida, como o estado de inferno, estado de fome, estado de ira, a encontrarem um veículo que os conduzirão a estados elevados, a atingirem a iluminação, a terem sabedoria para saírem do sofrimento. Nós juramos proteger o devoto do Sutra de Lótus, nós juramos proteger os ensinos. Por isso eu estou trazendo aqui para vocês, bodhisattvas, as contradições e a grande confusão que foi criada, né, e que está instaurada tanto no mundo real quanto no mundo virtual, porque por isso até que eu estou trazendo às claras essas mudanças, modificações que acontecem com a sucessão. Porque o Gorozon, ele é algo muito sagrado, entendeu? Ele é um objeto de devoção para a observação da mente, que incorpora a vida iluminada do Buda, que não pode ter essa interpretação aqui, que essa instituição está querendo, que todo Gorozon é igual. Porque se assim acontecer, isso vai virar malefício, né? Nós não teremos benefícios, nós não conseguiremos atingir o estado de Buda, nós não encontraremos a fusão perfeita na nossa prática. Inclusive, eu vou provar, tá, isso para vocês no Gosho, abertura dos olhos de imagens, que nós estaremos explanando essa semana, que o próprio Buda Nichiren Daishonin já falou sobre o que acontece no Gorozon, né, que não possui a cerimônia de abertura dos olhos de imagem. E foi essa cerimônia que foi cortada na concessão do Gorozon também da Soka Gakkai, que está aqui na própria revista da mesma, na página 31. Não é necessário realizar a cerimônia de abertura dos olhos de imagens do Gorozon? Aí ela fala: a cerimônia especial de abertura dos olhos de imagem, conduzida por um sacerdote, não é mais necessária. Então, queridos amigos, vamos agora ao organograma de como que se deu a concessão agora desse Gorozon que está sendo distribuído e concedido pela instituição de leigos que era uma organização dos ensinos de Nichiren Daishonin e da Nichiren Shoshu. Elas tinham um acordo, tá bom? Eu vou colocar para vocês agora como está a concessão. Vamos ao vídeo. Sejam bem-vindos a mais essa explanação, dando continuidade ao primeiro gráfico que nós já falamos, né? Aqui o primeiro gráfico sobre a herança vital da lei. Está aqui a linhagem direta da inscrição do Gorozon pela Nichiren Shoshu. Então, aqui, nesse segundo gráfico, nós vamos fazer uma comparação do que aconteceu em relação a outros formatos criados de inscrição. Então, como nós tínhamos lá na linhagem originária Nichiren Daishonin, ele inscreve o Dai Gorozon, que é transferido a Byakuren Acharya através da herança vital da lei, ou veia vital da lei, e consagrado no templo Taisekiji, no templo Hondo hoje atualmente. Então, quando chegou na sucessão do 26º Sumo Prelado, Reverendíssimo Soberano da Lei Nikken Shonin, ocorreu uma questão muito importante, que foi a excomunhão de uma organização que estava ligada diretamente a Nichiren Shoshu. Era uma organização de crentes da Nichiren Shoshu, de seguidores da Nichiren Shoshu, dos ensinos de Nichiren Daishonin. Essa organização ela foi excomungada e ela buscou no templo Shoinji um acordo com um reverendo que era desligado já da Nichiren Shoshu. Então aqui eu estou dando um exemplo de como começa a se formar as ramificações, né? E não foi esse o objetivo de Nichiren Daishonin quando já deixou os princípios últimos. Vejam só aqui, ó, o corte que vai ocorrer
aqui em 1992, houve a excomunhão e o reverendo Narita, ele doou, né, um gonronzo inscrito pelo 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu. Está aqui, ele doou um gonronzão transcrito em 1720 pelo 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu, Nichikan Shoni, que foi concedido a este templo. Então ele doa esse gonronzão a esta organização. Esta organização propõe, então, para não aceitar, né, seguir os preceitos, porque a excomunhão ela se deu devido a questões de divergências da doutrina e da prática, que vocês podem assistir lá no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos no YouTube. Eu tenho 4 vídeos que eu leio o documento oficial da Nichiren Shoshu sobre essa excomunhão. Então, devido a vários problemas, maldades e obstáculos, essa organização e sua liderança de leigos começam então a copiar o gonronzon do 26º Sumo Prelado Nichikan Shonin, né, que foi concedido pelo reverendo Narita, do templo Shoinji. E então os líderes copiam esse gonronzon através de uma reprodução de processo de impressão. Então é totalmente diferente da inscrição do gonronzon, que veio da linhagem direta de Nichiren Daishonin por 800 anos. Além disso, eles retiram uma cerimônia muito importante chamada Cerimônia de Abertura dos Olhos de Imagens. Tá vendo, queridos? Que também é considerada uma cerimônia importantíssima, feita somente pelo sumo prelado dessa linhagem aqui, originária, somente pelo sumo prelado da linhagem originária, e que passa por uma cerimônia assim, né, religiosa, em frente ao Daigonronzo, e ali é incorporada as entidades da lei do Buda no pergaminho, né, que representa a vida iluminada do Buda original Nichiren Daishonin, para a observação da mente. Então aqui vocês podem ter uma maior visibilidade, que a herança vital da lei, ela se encontra aqui, ó. Ela se encontra aqui nessa linha alaranjada. Tá vendo? Direta, que passa de um sumo prelado para outro. Então, não se pode criar uma outra herança vital da lei que não foi reconhecida pelo Buda original Nichiren, que não foi criada por ele. Então, essa herança vital da lei, ela já foi deixada para toda a humanidade para seguir dessa forma, né? Então, aqui vocês têm uma noção exata do que ocorreu, ó. Templo Shoeji, desligado da Nichiren Shoshu, reverendo Narita concede para a organização de líderes leigos um gonronzon do 26º Sumo Prelado. Essa liderança se considera detentora e capacitada para conceder gonronzon pela sua própria constituição de líderes e conselhos internos da instituição. Eles copiam o gonronzon do 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu, Nichikan Shonin, cortam a cerimônia de abertura dos olhos de imagens e cortam também o Gajukai, que era uma cerimônia para aceitar preceitos que os membros deveriam passar, e fazem a reprodução através de um processo de impressão gráfica. Bom, está aqui para vocês terem uma visão geral do que ocorreu. Então, essa linhagem direta de Nichiren Daishonin aqui, ela deverá ser respeitada para a propagação para os próximos 10.000 anos ou mais, para a salvação de todos os seres, na inscrição do Gonronzon. O objeto de adoração a Nichiren Shoshu é a vida do Buda Nichiren Daishonin, para salvar seus discípulos e crentes que teriam fé após sua morte.
Daishonin escreveu sua vida iluminada na forma de um mandala, como objeto de adoração. É chamado de Daigo-Honzon. Ao inscrever o Daigo-Honzon, Nichiren Daishonin estabeleceu a causa da propagação universal do verdadeiro budismo e a garantia da paz em todo o mundo. Todos os Gohonzons consagrados em templos e lares de crentes são e devem ser transcrições do Daigo-Honzon, e dele derivam seu poder. Quando estamos sentados diante do Gohonzon, devemos perceber que estamos na presença do Buda verdadeiro. Nossa devoção ao Buda, ou iluminado, expressa por meio do sincero Nam-myoho Renge-kyo. É o meio pelo qual podemos fundir nossas vidas com a vida de Buda, enquanto neste estado de fusão, os poderes do Buda e da lei permeiam nossa existência, purificando nossas mentes, extinguindo nosso mau karma e plantando sementes de sabedoria, compaixão e virtude em nossas vidas. Tendo estabelecido o objeto correto de adoração e a maneira correta da fé, a prática para manifestar o poder benéfico do Gohonzon na vida dos crentes, Daishonin transferiu a entidade viva de sua iluminação interior para seu único sucessor, o segundo sumo sacerdote Nico Shonin. Essa transmissão confiada a uma única pessoa é a base sobre a qual cada sumo sacerdote sucessivo transcreve os Gohonzons concedidos a discípulos e crentes das gestões seguintes. Esse fluxo ininterrupto da vida de Buda entre mestre e discípulo é o meio pelo qual a iluminação de Daishonin permanecerá no mundo para salvar toda a humanidade por toda a eternidade. Todos os crentes de Nichiren Shoshu recebem um Gohonzon, que é emprestado a eles pelo templo principal, para que possam adorar em seus próprios lares. O Gohonzon é transcrito apenas pelo sumo sacerdote da Nichiren Shoshu. O sumo sacerdote do templo local concede o Gohonzon aos crentes que estão prontos para receber.